Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Amigo e irmão, eu sou Johnny Schemberg e estou saudando você, telespectador, pois está no ar o nosso jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Voltamos já. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Exército afirmou em resposta ao Tribunal de Contas da União que a produção de cloroquina feita por seu laboratório neste ano, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, seria o equivalente a produzir esperança a milhares de corações aflitos, com o avanço e os impactos da doença no Brasil e no mundo. O documento foi obtido por exclusividade pelo Fiquem Sabendo por meio da DALAI, após meses de recursos e uma decisão favorável à agência pela Controladoria Geral da União. O documento foi enviado em julho em resposta a uma investigação do TCU sobre suposto faturamento de compras de insumos para a fabricação do remédio. O valor pago foi de 167% maior do que no ano passado, a mesma empresa que importou o produto. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados rejeitou proposta que atribuiu à Polícia Federal a investigação de crimes cometidos por organizações paramilitares e milícias armadas formadas por policiais e bombeiros estaduais. A rejeição do projeto de lei foi recomendada pelo relator deputado subtenente Gonzaga. A proposta principal é oriunda do Senado, onde foi aprovada em 2018. O relator afirmou que a Constituição não prevê que a Polícia Federal investigue crimes de repercussão estadual. A nova atribuição, na visão dele, sobrecarregaria a Polícia Federal. Gonzaga criticou também os argumentos de que as polícias estaduais não possuem isenção para investigar crimes cometidos por seus integrantes. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados vai realizar um diagnóstico a respeito da evolução do endividamento público brasileiro nos últimos 25 anos. O grupo de estudos sobre a dívida pública vai definir o plano de trabalho para o desenvolvimento da pesquisa. O estudo será relatado pelos deputados Félix Mendonça Júnior, Denis Bezerra e Paula Belmonte e pretende atualizar os dados apresentados por estudo semelhante realizado pelo SEDES em 2005. Com relatoria do ex-deputado Félix Mendonça, a pesquisa vai acordar o histórico do endividamento público no Brasil, fatores condicionantes do endividamento público brasileiro e sua evolução, política fiscal e o endividamento, gestão da política monetária e seus impactos no endividamento, alternativas teóricas disponíveis para a gestão da dívida pública e possíveis aperfeiçoamentos institucionais e preposições legislativas. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso em caráter emergencial de um novo coquetel de anticorpos para o tratamento de pacientes com Covid-19. A área técnica e os diretores avaliaram que o uso combinado dos medicamentos da empresa Eli Lilly do Brasil
Para casos em estágios iniciais, traz benefícios, ainda que permaneçam algumas incertezas. Os anticorpos objetivam neutralizar o vírus antes que ele entre na célula, conforme a análise dos técnicos da agência. Eles têm potencial de eficácia maior, quando empregados conjuntamente, do que no uso individual. Depois do intervalo, mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, amigos. Hoje eu venho aqui falar sobre a vacinação contra a gripe que ocorre no município de Curitiba. Olha, prefeito, meu amigo, meu estimado prefeito Rafael Greca, o que está acontecendo não pode prosperar. Pois vejamos, a vacinação contra o Covid, por falta de vacina, vem sendo regrado por idades. Essa regra não é boa, mas é o necessário pelo momento que atravessamos. No entanto, estão fazendo o mesmo com a vacina contra a gripe. Separando por idades, o que eu vejo? Os postos de vacinação vazios, pessoas com mais de 60 anos aptas a ser vacinadas, estão sendo cerceadas dessa vacina porque não está no momento daquela idade. Olha, a vacina tem para todos. Se a vacina tem para todos, vamos aplicar de forma imediata, porque vamos esperar 10, 15, 20 dias para que o pessoal fique doente para vacinar? Prefeito, eu acredito na sua sensibilidade. Vacina para a gripe já a todos aqueles que têm direito. Pelo amor de Deus, vamos fazer a coisa visando o interesse social, visando o bem de nossa população. Esse é o meu recado de hoje, prefeito Rafael Greca. E aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi, de olho no olho com você. O governo do estado e a Sanepar, em parceria com a Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu, vão aplicar 84,6 milhões de reais em projetos de segurança hídrica e saneamento ambiental. Os dois convênios, sacramentados em dezembro, vão beneficiar 12 municípios do estado. O acordo foi oficializado com as assinaturas dos termos de cooperação pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira. A cerimônia aconteceu no Palácio Iguaçu. Esses convênios são mais uma demonstração da grande parceria em andamento entre a Itaipu e o estado do Paraná, que permite o avanço em áreas tão importantes e sensíveis como o saneamento básico e os cuidados com o meio ambiente. Esse desenvolvimento sustentável é o que buscamos com prioridade e dentro do governo do estado do Paraná, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Em ações ambientais promovidas pelo Instituto Água e Terra, o IAT, e a ONG Eco Brasil local, resíduos sólidos retirados de áreas pouco habitadas na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, foram transformados em lixeira, evitando o desgaste de materiais que iriam para aterros sanitários. 2 lixeiras foram instaladas nas bases do IAT e outras 5 na comunidade da Ponta Oeste. E o objetivo das ações de limpeza é promover a manutenção saudável de locais onde os resíduos chegam com o movimento das marés. Isso
uma ação extremamente importante promovida no último mês. Foram 863 quilos de resíduos retirados e recolhidos. A estratégia da Polícia Militar do Paraná de ampliar o uso de cães em operações contra drogas e armas resultou em aumento de apreensões ilícitas nos últimos meses. Segundo a Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, 79,8 toneladas de drogas e 234 equipamentos como armas de fogo foram apreendidos nos últimos 16 meses. Em 2020, o total de apreensão de drogas com uso de cães foi de 59,9 toneladas, o que representou o aumento de 969% em relação a 2019, quando foram retirados 5,6 toneladas nos primeiros 4 meses de 2021. As operações que contaram com o auxílio dos cães apreenderam ainda 14,3 toneladas de droga, ou seja, 8,7 toneladas a mais do que o ano de 2019. Fórum de Vice-Governadores discute compromissos no meio ambiente junto ao governo federal. Empresários e a comunidade internacional participaram da reunião online mensal do Fórum de Vice-Governadores, destacando as importâncias dessas ações que se tornam positivas. Os temas abordados foram meio ambiente, clima e regularização fundiária. O Fórum convidou para a reunião a ministra Ana Beatriz Martins, chefe adjunta da delegação da União Europeia, Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Desenvolvimento Sustentável, o ministro Leonardo de Ataíde, negociador-chefe do tema ambiental, organizado pelo Itamaraty, e Haroldo Machado, diretor de programas da ONU no Brasil. A ministra Ana Beatriz destacou a longa cooperação entre o Brasil e a União Europeia, advindas de áreas aonde a presença da autoridade é fundamental. Em mais uma audiência da Frente Parlamentar sobre o pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bakri voltou a defender a nova concessão que seja pelo menor preço das tarifas, ainda com a exigência de obras no início dos contratos e negociação transparente na Bolsa de Valores. Debatendo com moradores, sociedade civil organizada e entidades de classe da região da Lapa e de São Mateus do Sul, o líder do governo, Hussein Bakri, revelou ainda a possibilidade da inclusão de um novo anel de integração da BR-476, que corta o sul do Paraná. A medida se daria em um segundo lote de concessões e contemplaria União da Vitória até a Lapa e também o trecho da BR-153 entre o trevo do Horizonte de General Carneiro. Gente, no Jornal da Central TV Brasil e da Top TV, a presença do vice-presidente do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O BRDE tem ações positivas para atender quem precisa de recursos, quem quer investir, quem quer criar expectativas positivas na sua empresa ou quem quer abrir um novo negócio. O vice-presidente participa do programa destacando as ações positivas do BRDE para o estado do Paraná. O BRDE é um banco de desenvolvimento, ele não tem porta de entrada, ele não tem correntistas. Nós dependemos muito da captação de recursos. Havia uma dependência enorme do BRDE no passado, de até 99,3% dos seus recursos serem captados numa única fonte, que era o BNDES. Nós conseguimos imprimir um outro ritmo e hoje estamos apenas com 57% dessa dependência. Temos 8 empréstimos internacionais, conseguimos fazer novas captações do Fundo Setorial Audiovisual, do Fungetur, do Fundo do Turismo, do FCO, do FDCO lá no Mato Grosso,
das linhas da Caixa. Então isso deu uma possibilidade muito maior para cumprir com essa sua atribuição, ser um banco de desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda. Nós não objetivamos o lucro, nós temos, claro, ter resultados operacionais positivos, mas o nosso objetivo maior é gerar emprego e renda nos 3 estados aqui do sul do Brasil. Mais notícias? Muito mais notícias após o intervalo. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Aqui quem está falando é o professor mestre em engenharia, Alexandre Fernandes Santos, e eu quero falar algo para vocês muito interessante. Estamos fazendo uma parceria com a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos focada na parte de inovação tecnológica. Esse estudo da FINEP, esse financiamento da FINEP nos possibilitou elaborar um equipamento, que esse é o primeiro protótipo, para poder eliminar vírus e bactérias em superfícies. Esse equipamento, na saída da FINEP, eles pediram um equipamento que tem a conexão com o coronavírus, com a tecnologia IoT, que é Internet of Things, com internet. E o que acontece é que esse equipamento, essa faixa de onda da UVC, que é uma onda que tem até no Sol, ela tem a capacidade de mudar o RNA dos vírus, eliminando os vírus, inclusive o vírus do coronavírus. O que acontece é que essa faixa de onda é muito perigosa também para nós. Mata o vírus, mas também ela pode dar queimadura na pele, pode queimar a retina dos olhos e é muito perigoso trabalhar com ela. Então o que nós elaboramos? Elaboramos um equipamento que ele fica na sala e ele tem um sensor de presença que quando aparece alguém, imediatamente a lâmpada é desligada. E lá fora, por intermédio de um celular, por aplicativo de celular, a pessoa que vai colocar o equipamento, o próprio equipamento já vai tirar as medidas da sala e vai dizer quanto tempo no relógio do aplicativo, quanto tempo que vai precisar para fazer a desinfecção naquela sala. Então a pessoa lá fora espera esse tempo e quando der o tempo, ele avisa no celular, ele abre a porta e o equipamento já vai estar desligado, eliminando o risco do operador de se contaminar. Além disso, a vantagem desse equipamento, que você pode ver que ele é todo escovado, ele é feito com inox 304 escovado. Por que isso? Porque a propriedade do aço inox faz com que a eficiência da lâmpada seja aumentada em até 50%.
Ou seja, pensando que um robô, um equipamento, claro, maravilhoso, que tem nos Estados Unidos, Israel, custa ali 180, 200 mil reais, esse equipamento nosso, com tudo controlado pelo celular, ele não é digamos, um robô, mas ele consegue chegar num custo de 10 vezes menos, sendo que você tem todas as propriedades controladas pelo celular, tem o aumento de iluminação com o aço inox, você tem a facilidade de locomoção do equipamento, e isso gera muitas vantagens ao usuário, segurança, eliminação dos vírus, e sabendo que é uma inovação de uma parceria dessa financiadora de estudos e projetos, a FINEP, em parceria com a nossa Escola Técnica Profissional. Então estamos aí para levar para a sociedade mais uma inovação, que é o que o Brasil precisa para crescer tanto. A nossa unidade de desinfecção móvel, essa parceria da Escola Técnica Profissional com a FINEP, financiadora de estudos e projetos a nível nacional, nós vamos testar a eficiência desse equipamento com uma parceria com a Fiocruz do Instituto Carlos Chagas. Então já temos uma parceria firmada em contrato e a Fiocruz, através do Instituto Carlos Chagas em Curitiba, vai testar a eficiência desse equipamento. Somos muito gratos pela Fiocruz e pela FINEP por estarem juntos nessa luta contra esse vírus que está matando tanta gente. Um abraço para vocês. O Hospital e Centro de Pesquisa OM, na capital do Nepal, Katmandu, não pôde admitir novos pacientes em meio a uma crise de oxigênio, disse o centro médico em um comunicado. O Hospital OM é um dos 6 hospitais privados em Katmandu que interromperam a admissão de pacientes com Covid-19 devido à falta de suprimentos de oxigênio. Vamos retomar nossos serviços normalmente, assim que o suprimento regular de oxigênio for garantido, diz o comunicado. O hospital também citou a falta de pessoal necessário para tratar outros pacientes. 2 aviões de pequeno porte que colidiram no ar quando sobrevoavam o Parque Estadual de Cherry Creek, no estado de Denver, nos Estados Unidos, pousaram com segurança, informaram autoridades estaduais. Um dos 2 aviões abriu um paraquedas e caiu lentamente no chão, onde 2 pessoas deixaram a aeronave, disse um porta-voz do escritório do xerife. O outro avião, um pequeno turbohélice de carga, pousou no aeroporto, de acordo com o porta-voz do gabinete do xerife do condado de Arapahoe, John Bartman. A única pessoa a bordo do avião também saiu ilesa. A Agência Espacial da China tem um presente extraordinário para o aniversário de 100 anos do Partido Comunista, um rover em Marte. Aterrissagem histórica. O veículo espacial, batizado em homenagem ao deus do fogo, no antigo folclore chinês, foi um momento culminante para a China. Ele não apenas demonstrou as crescentes capacidades no país, no espaço, mas também serviu como um lembrete oportuno de quão longe o país avançou desde sua fundação. Uma carta escrita por Albert Einstein, que inclui a equação mais famosa do mundo, está sendo leiloada por um valor estimado de $400 mil. A carta enviada por Einstein ao físico polonês-americano Ludwig Silberstein foi escrita em 1946 e contém o único exemplo manuscrito. E é igual a mc². Publicidade de arquivistas do projeto Einstein Papers em Caltech, da Universidade Hebraica de Jerusalém, dizem que os documentos que residem nas escolas contêm os únicos outros exemplos conhecidos. Depois do intervalo tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Banco do Agricultor Paranaense, juro alto não põe o pé. Você entra, conta seus planos e o gerente bota fé. Para os pequenos e médios agricultores, é mais que dinheiro. Para quem vive do campo, é o melhor parceiro. Ei, beleza! Nesse banco tem ajuda. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. É juro baixo o ano inteiro. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios agricultores têm crédito com juros reduzidos
e que pode chegar a zero para programas como energias renováveis e irrigação. Juros baixos para crescer? Fale com o Banco do Agricultor Paranaense. Pega din-din, pega din-din. Paraná, Governo do Estado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Um abraço, Johnny. Um abraço, meus amigos que nos acompanham. Um abraço, Zé Domingos. Outro a você, Biro. Um abraço a todos. Zé, falar de grandes clubes, falar dos clubes dos anos 50 e 60. Conte tudo, não esconda nada, porque o povo está esperando. Você é cheio de fatos históricos, meu amigo Zé. Nos dias atuais, a grande potência do futebol paranaense e uma das grandes potências do futebol brasileiro e até internacional, Clube Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense, nos anos 50 e 60, teve tempos de vacas magras, muito magras. Nos anos 50, o Coritiba preponderou, ganhou vários títulos. O Ferroviário teve 2 títulos. O Clube Atlético Monte Alegre teve 1 título. Os demais, todos do Coritiba. O Atlético Paranaense teve 1 título em 1958. O Atlético Paranaense passou em branco os anos 60. Inclusive, em 67, o Atlético Paranaense caiu para a 2ª divisão no campeonato regional. Caiu o Atlético. Daí, Ferroviário e Coritiba se uniram e resolveram solicitar à Federação Paranaense de Futebol que marcasse uma Assembleia Geral dos clubes para manter o Atlético na 1ª divisão. E assim foi feito. O Atlético permaneceu. Daí, em 68, veio Jofre Cabral Silva para assumir o Atlético e fez uma revolução. Trouxe jogadores campeões mundiais, Djalma Santos, Bellini, Zequinha, trouxe Dorval, Gildo, Zé Roberto, Milton Dias, Nilson Borges, Nair, Paulista, inúmeros craques. Fez um timaço o Atlético Paranaense. E o Atlético galopava bonito no campeonato. E o Jofre Cabral Silva morreu em pleno campeonato lá em Londrina. E o Atlético tinha então a responsabilidade de dar o título ao presidente falecido. E o campeonato foi seguindo e veio a decisão. Decisão do Atlético Paranaense com o Coritiba. E o que aconteceu? O Atlético Paranaense, com aquela seleção, perdeu o título no estádio Dorival Brito e Silva, no famoso gol de nuca de Paulo Vecchio. O Coritiba foi o campeão. Então o Atlético passou a década de 60 sem título. O Atlético veio a ser campeão em 1970. E sobre este título do Atlético, em 1970, falaremos brevemente. Legal, forte abraço, como sempre o Zé dando show. Valeu, Zé, até a próxima. Até a próxima. Amigo e irmão, estamos encerrando aqui o jornal da Central TV Brasil e da Top TV, marcando um novo encontro para sempre estarmos juntos promovendo, enaltecendo e valorizando as boas coisas do nosso Paraná, sempre com boas notícias e notícias verdade. É calmo o início da madrugada. Shalom, saúde a todos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.